Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos no campus de Carcavelos, prontos para alguns quilómetros de boa conversa com o Pedro Brito, da nova SBE, e vamos falar sobre a cultura que come a estratégia. Vamos a isto, Pedro? Vamos a isso. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calce os ténis, venha caminhar connosco. Pedro, deixa-me começar por apresentar de forma naturalmente muito breve, muito resumida. O Pedro iniciou a sua carreira na Arthur Andersen, atualmente Deloitte, seguindo-se a Michael Page. Cofundou a Jason Associates, uma fantástica empresa de consultoria e desenvolvimento de liderança, que mais tarde foi adquirida pela Mercer, onde o Pedro foi Country Business Leader. Atualmente é Associate Dean aqui, na nova SBE, e CEO da Executive Education Business School. É também coach certificado, é docente convidado aqui, com foco nas áreas de liderança e cultura corporativa, é aluno de doutoramento e mestrado e seguramente tens muitas competências de gestão de agenda, Pedro, com tudo isto que fazes ao mesmo tempo. É um desafio. É um desafio, acredito que sim. Pedro, gosto muito desta frase do Peter Drucker que diz que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. O que é que isto significa na prática? Quantas vezes viste isto acontecer? Eu gosto muito dessa expressão. Eu acho que como ao pequeno almoço, ao jantar, na ceia, à meia da noite se tiveres fome. Muitas empresas consideram que a estratégia é fundamental para a execução. Eu acho que a cultura é fundamental para a execução. Eu já vi muitas vezes empresas a focarem sobretudo no Excel e no sabor da pena, de uma forma muito romântica, aquilo que pode ser a estratégia do ponto de vista de visão, daquilo que são os pilares estratégicos, inclusive os próprios planos de ação. E está tudo bem. É muito importante que uma empresa reconheça qual é que é a sua missão, a sua razão de existência, qual é que é a sua ambição, visão, para onde é que quer seguir, qual é que é o seu caminho, mas com todos os planos direitinhos. Mas se depois tu não tiveres uma cultura organizacional, e não estou a falar só dos valores é uma parte importante, sem dúvida nenhuma, mas depois a organização não tem um comportamento alinhado com aquilo que se deseja para a sua ambição, para os seus planos, nada disso vai acontecer. Parece evidente. Eu costumo dizer que senso comum não é prática comum. O senso comum é, sim senhora, nós achamos que por termos de forma muito clara aquilo que é a nossa estratégia, todas as pessoas da organização vão seguir essa estratégia. A verdade é que tu precisas de ter as pessoas muito comprometidas com essa estratégia e muitas vezes as pessoas não estão. E não estão por diferentes razões. Ou porque falta liderança. Eu estou a hesitar porque a falta de liderança pode ter muitas interpretações, mas nós podemos explorar isso também. Ou porque faltam rituais, aquilo que eu chamo os moments that matters, que torna a empresa particularmente especial e pela qual eu me apaixono pelo projeto. A comunicação / engagement, o compromisso organizacional que exige um nível de transparência e de comunicação regular e proximidade muito importante. E processos. E não podemos esquecer os processos também porque eles acabam por suportar as outras três. Portanto, eu diria que, infelizmente, vejo muito mais empresas a focarem-se na estratégia e menos na cultura, quando, na verdade, devia ser um balanço entre as duas dimensões. E vejo também muitas vezes acontecer a ideia de que a cultura é meramente orgânica. E tu agora introduzes um tema que é tudo menos orgânico, são processos. Também. Como é que se pode criar uma cultura que permita desenvolver a estratégia, as pessoas ter esse engagement? O que é que, sem ser orgânico, se pode fazer? Quer do ponto de vista da liderança, quer do ponto de vista dos colaboradores, porque nós todos temos responsabilidades na cultura da nossa organização, certo? Sim. Eu não acho que haja uma fórmula única. Eu costumo brincar com uma expressão que inventei de forma muito espontânea há imensos anos, que é, a cultura é como se fosse uma vaca sagrada com 4 patas, e as 4 patas são, como tinha dito há pouco, a liderança, a comunicação, os moments that matters, os rituais e os processos. Se tirarmos uma dessas patas, a vaca anda, mas anda coxa. E aquilo que acontece é que quando queremos criar, eu diria, promover uma determinada cultura organizacional,
nós temos de ter presente as 4 dimensões. Vou dar um exemplo. Aqui há uns anos atrás estive a apoiar um processo de fusão de 2 empresas que competiam umas com a outra, mas uma tinha uma cultura altamente competitiva, a outra uma cultura mais colaborativa e queria-se privilegiar mais uma cultura colaborativa. E, portanto, trabalhou-se muito as lideranças para trabalharem mais em conjunto, mais sinergias entre departamentos, entre áreas de negócio. Comunicou-se muito esta importância da proximidade entre as diferentes áreas, até se criaram rituais, os chamados Moments That Matters, como referi há pouco, para garantir que as pessoas celebravam esses momentos de colaboração, mas esqueceram-se de trabalhar os processos. Em particular, o momento da avaliação de desempenho e distribuição de prémios. Os prémios estavam focados em contribuição individual e não em contribuição coletiva. E, portanto, de repente, a sensação é quase uma sensação de inconsistência / traição, que é, então, mas espera lá, primeiro estás-me a dizer para colaborar, mas no final do dia pagas pelo contributo individual. Portanto, eu tive a contribuir para os outros, não contribuí tanto para o meu, e no final do dia eu sou penalizado. Portanto, as 4 dimensões são muito importantes. Eu não acredito que a cultura se crie, fomente exclusivamente de forma orgânica. Ela deve ser trabalhada com alguns processos e com alguma consciência do que se está a fazer, mas acima de tudo com consistência. Quando as lideranças, a organização faz um conjunto de iniciativas ad hoc, sem perceber de que forma é que está a criar consistência naquilo que é a promessa e alinhamento dos valores, as pessoas cheiram. É como o pequeno almoço do Peter Drucker, não é? Que este pequeno almoço está estragado. Doesn't feel right, não é? Aquilo não bate certo. E às vezes as pessoas nem conseguem racionalizar. E aquilo que as pessoas não conseguem sentir que está correto, desconfiam. E a desconfiança faz com que exista cada vez mais um sentimento de desapego à organização. E às vezes, quando lhes perguntas às pessoas porquê, nem elas sabem responder. A inconsistência é tudo. Portanto, eu diria que, juntando aqui a vaca sagrada das 4 patas, a consistência, eu diria que é um bom ponto de partida para a construção ou a transformação de uma cultura organizacional. Mas pões a tónica na liderança, uma vez que é uma coisa que tem que ser construída, que tem que ter um plano, tem que ter consistência e que tem que ser feita com critério. O que é que fica do lado dos colaboradores para a construção dessa cultura? A só participação naquilo que a liderança, entre parênteses, naquilo que é proposto pela empresa, ou achas que há mais alguma coisa que os colaboradores possam fazer? Podem e fazem, desde que a organização dê espaço para isso. Quando falamos dos rituais, os rituais que são definidos ou impostos pela organização são aqueles que são considerados mais artificiais. E as pessoas sentem isso. Não estou a dizer que não devemos ter alguns. Nós temos rituais que vai acontecer daqui a meia hora, nesta sala, um broadcast para toda a organização, que é o Show of the Month. Todos os meses fazemos um show. Aliás, visto aqui a minha colega a falar de umas perguntas, vão fazer uns quizzes um bocadinho fora da caixa, que têm o objetivo de trazer as pessoas para a organização e discutir business, pessoas, cultura, todos os meses. É um ritual que foi definido por nós. Mas os rituais que eu acho que têm mais poder são aqueles que são que emergem das próprias pessoas, de uma forma, por vezes, muito subtil, mas que a organização não só dá espaço, como potencia, pode amplificar. E aqui há um potencial imenso. Eu vou dar aqui um par de exemplos. Quando veio a pandemia, ficámos todos em casa, mas as pessoas queriam fazer desporto, faziam desporto em casa. Eu tinha um PT, convidei-o para fazer umas sessões online e perguntei-lhe se, olha, dá para convidar uns colegas para também estar, porque as pessoas estão em casa, nem todos têm a possibilidade e tal. Claro que sim. Agora, no mês de abril, vamos fazer a aula 1200. Uau! E nem todos participam, mas os que participam é um ritual diário. Às 7h20 da manhã, lá estamos religiosamente e é online, continua a fazer online. A logística é espetacular. Sim. Sobretudo, malta que tem miúdos, é sempre mais fácil fazer essa logística. E depois, tem uma particularidade, mesmo as pessoas que não fazem parte do dia-a-dia, porque não gostam, porque não querem, porque tem uma logística familiar que impede de participar naquela hora, adoram que nós tenhamos esse ritual, mesmo não participando. Vou dar só mais um exemplo sobre este tema dos rituais que emergem dos colaboradores.
Desde há 3 anos atrás fazemos todos os anos uma viagem de amigos, mas que surgiu com uma ida ao Kilimanjaro, em que fomos 17 pessoas, acho que até já tínhamos falado desse tema. Foste com o teu filho? Desta vez foi com o meu filho, mas há 2 anos atrás fomos um grupo, enfim, sem necessariamente uma ligação à escola, e aquilo que nós fizemos na altura foi, já que nós vamos, então a escola não só valoriza que isso aconteça, como vai patrocinar uma parte da viagem. E naturalmente que isso cria um engagement muito grande para com a escola, porque reconhece a importância de criar esse tipo de rituais. No ano passado fomos subir o pico e aí já fomos um grupo ainda maior. Este ano, daqui a um mês, vamos subir o Atlas e Marrocos, também por nós. Mas isso faz com que exista uma proximidade entre as pessoas, que no final do dia, quando vimos trabalhar aqui para a Nova SBE, não é só vir trabalhar, é vir ter com as pessoas que tu gostas de estar. E essa dimensão é muitíssimo importante. Aquilo que as pessoas mais querem das suas organizações são 3 dimensões. Uma é reconhecimento, seja ele financeiro e não financeiro. O outro é crescimento, pessoal e profissional. E o outro é amor. Qualquer que seja a forma como queres declinar amor. Pode ser amizade, bem-estar, satisfação, realização profissional. Querem sentir que estão bem no sítio onde estão. E quando nós proporcionamos organicamente, nós colaboradores, não é que foi a tua pergunta, organicamente esses momentos, é evidente que eu quero estar nesta tribo, é evidente que eu quero estar neste ambiente. Esse sentimento de pertença. Olha, tu sabes que eu sou de marketing e eu creio que a maior parte das pessoas que ouvem este podcast é de marketing. Eu sempre entendi que a marca também era uma cola para a cultura. O que é que tu pensas disto? Eu concordo, sendo que há muitas formas de construção da marca. Há uma um bocadinho mais instrumental, que é a construção da marca, da forma como se comunica a marca para o exterior, etc. E a outra tem a ver com a reputação intrínseca que é criada pela própria organização, pelos serviços que presta, mais uma vez, consistência, e também pela cultura que emerge. Vamos imaginar que a Nova SBE tem ótimo produto, comunica muito bem, formação, research, inovação, espetacular. Mas imagina que o ambiente era um desastre. A cultura era péssima, ninguém gostava de trabalhar para cá. Nenhum cliente, sabendo disso, gostaria de trabalhar com esta organização. Mas quando existe, mais uma vez, consistência... deixa-me dar-te um exemplo. Nós acabamos de terminar o nosso processo de visita de acreditação enquanto escola a nível internacional. Quando eu digo acabamos agora há 20 minutos. E aquilo que foi dito é repetido inúmeras vezes. A paixão com que vocês falam e o carinho com que vocês falam da escola, dos professores, dos alunos, dos colegas, é ímpar. E nós ouvimos isto recorrentemente. Portanto, quando de repente há muita consistência neste tipo de comentário, significa que alguma coisa estamos a fazer bem. Sim. E estamos a fazer bem, não estou a falar da organização, estamos a falar de todas as pessoas que fazem parte, porque depois também contamina. E isto cria marca. Muitas pessoas que vêm ter connosco dizem, eu quero muito trabalhar convosco. Porque por causa da marca? Não, toda a gente diz, conheço uma pessoa que trabalha cá, ou trabalhou e que gosta imenso, diz que vocês são super inovadores e que dão espaço e flexibilidade, isto e aquilo. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que a marca de uma organização, qualquer que ela seja, é também fruto do contributo daquilo que é cultura organizacional, sem dúvida. E vou-te dizer, cada vez mais, porque acho que os consumidores estão cada vez mais preocupados com a consistência de tudo aquilo que a empresa faz, desde aquilo que o CEO comunica, àquilo que são as práticas e culturas da organização, e cultura da organização, há naturalmente as características do produto ou do serviço. Pedro, pensas que na construção e na manutenção de uma cultura favorável há grandes diferenças entre as grandes corporações e multinacionais e com, enfim, contextos culturais diferentes e a startup que entra ali num momento inicial que muitas vezes é muito vibrante, mas que depois ao longo do seu percurso, quando ganha escala, se vai perdendo? Quais são as grandes diferenças, os grandes desafios que tu vês entre Quando crias uma empresa, já tive a oportunidade de o fazer, mais do que uma vez, a cultura é muito o espelho dos fundadores.
inevitavelmente, das suas características pessoais, daquilo que é a sua aspiração para a empresa. É muito vibrante, de facto, porque, como são poucas pessoas, tu consegues ver a cultura a crescer a olhos de vida, é quase tangível, é muito fácil. E não precisas de processos, porque é por imitação, tu emulas os comportamentos uns dos outros, portanto acaba por ser muitíssimo mais orgânico, e os processos não são a coisa mais importante ali, porque está tudo sob controle. As correções comportamentais, a forma como atuamos... São mais informais porque não precisas. Não é? Quando tu tens uma startup, ter 10, 15, 20 pessoas e trabalhamos potencialmente todos no mesmo espaço, tudo o que são comportamentos desviantes são facilmente corrigíveis, porque tu consegues vê-los. A partir do momento em que tu começas a crescer, e nem estou a falar de big corpos, estou a falar de empresas de média, antes de mega grandes de dimensão, é evidente que os processos são muito importantes. Começam a ser mais importantes. Não estou a dizer que é a coisa mais importante, mas é fundamental. É o que traz a consistência. Exatamente. Ou seja, quando tu tens, não são 2 lideranças, mas são 100 lideranças, e que vão entrando na organização a ritmos diferentes e momentos diferentes, se não existir uma forma de fazer um onboarding para clarificar os do's and don'ts do ponto de vista comportamental, como é que os valores da organização se traduzem em comportamentos e no momento da tomada de decisão. Numa situação crítica, como é que tu atuas, porque se calhar fazia sentido atuar e estava correto noutra organização, mas naquela não é assim que nós queremos fazer. Como é que nós gerimos o desenvolvimento das pessoas não tendo contacto no dia-a-dia com a pessoa que criou o conceito de gestão de pessoas dentro desta organização? Tem que existir um processo, tem que existir sistemas que suportam essa cultura organizacional. E, portanto, torna-se muito mais difícil, muito mais complexo de manter essa cultura. E por isso é que eu digo que, enquanto numa startup a vaca não é tão necessária, a vaca sagrada da cultura, porque tu consegues facilmente trabalhar os diferentes eixos de cultura organizacional. Quando tu estás a falar de uma empresa de média e grande dimensão, é fundamental que as 4 estejam presentes e com muita consistência. Eu acho que a consistência é o mais difícil de tudo. É como o feedback. Mas eu dou feedback todos os anos na avaliação de desempenho. Mas isso não é uma cultura de feedback. E todos nós sabemos disso. Mas na cabeça de muitas lideranças é este o entendimento. Não, nós temos sistematicamente 2 vezes por ano. Mas cultura de feedback é uma cultura contínua. Não é só de feedback, é de feed-forward, não é? Também de desenvolvimento da pessoa. Hoje as lideranças, ou melhor, os contribuidores individuais, sobretudo os mais jovens, têm uma expectativa de feedback regular, para não dizer diário, para que eu possa ajustar os meus comportamentos. De dar e receber. De dar e de receber, exatamente. Tem uma expectativa também de dar. E as lideranças muitas vezes não estão disponíveis para receber ou mesmo de pedir, que é o que deveria acontecer. Portanto, acho que há 2 coisas que mudaram muito. Por um lado, as startups para as grandes empresas, como é evidente, têm necessidades muito distintas do ponto de vista de suporte à manutenção da cultura. Grandes empresas têm muito mais exigência. Por outro lado, as próprias gerações mudaram, portanto, mudaram no sentido de os jovens têm muito mais essa expectativa, mas também jovens de 50 anos como eu também têm essa expectativa. Portanto, eu não acho que as gerações hoje sejam assim tão diferentes, sabes? Eu acho que cada vez mais, e eu sinto sobretudo desde a pandemia, que nós somos todos muito mais exigentes com flexibilidade de horários. Eu não estou a dizer aquela coisa dos 2 dias, não, eu quero ter flexibilidade, eu quero ter um bocadinho mais... Quero combinar as minhas vidas. As minhas vidas, esta coisa do work-life balance é complicado, porque os quadros de referência que as pessoas têm são muito diferentes. Uns têm filhos, outros não têm filhos, outros moram ao lado do trabalho, outros moram longe, outros têm pais que precisam de apoio. Portanto, o nosso contexto social, familiar, profissional é distinto. E, portanto, os quadros que nós temos também são distintos. As organizações têm a capacidade de respeitar isso, não criando standards, mas dando essa flexibilidade. São empresas que têm muitíssimo mais potencial para ter as suas equipas comprometidas a atingir resultados. Não tenho dúvidas nenhumas. E por isso é que eu estava a dizer, estas 3 dimensões de recompensar/reconhecer, a questão do desenvolvimento e a questão do amor, do bem-estar, são transversais em qualquer organização, seja uma startup, uma PME ou uma grande organização. Sem dúvida, com enorme proximidade. Tu agora chamavas a atenção para nós não temos todos os mesmos requisitos e, portanto, tu só serás capaz de te adaptar aos meus se me conheceres. E se me conheceres não só como profissional,
Acho que isso também está cada vez mais na ordem do dia. Nós somos um ser humano integrado e, portanto, se os meus pais não estiverem bem, eu seguramente hoje não vou fazer bem o meu trabalho. E as organizações têm que ter a capacidade de reconhecer isso e de saber lidar com isso. Mas é difícil, não é, Pedro? Não sei se é. Eu vejo muitas vezes as lideranças do antigamente que é trabalho, e depois fora do trabalho é outra coisa. Temos que separar as duas coisas. Não temos que separar as duas coisas. Atenção, não digo com isto que as lideranças devem ser intrusivas na vida das pessoas ou paternalistas, não é isso. Mas é muito mais aquilo que tu acabaste de dizer, que tem a ver com uma proximidade. A proximidade não significa intimidade. Proximidade significa confiança suficiente para que alguém vá ter contigo enquanto líder e dizer assim, olha, estou à vontade suficiente para ti para te dizer que atualmente eu tenho este desafio. Não quero que isto seja tema, mas tens que perceber que isto está a acontecer para não tenhas potencialmente alguns comportamentos estranhos. Do lado do colaborador. Do lado do líder tem que haver uma capacidade de observação sem julgamento. Porque muitas vezes o que acontece é que as lideranças, perante comportamentos desviantes, dizem a Inês era espetacular, mas agora está completamente perdida da cabeça. E julga sem conhecer o contexto todo. Se o lado A, o B, o C, e por vezes pode ser não uma coisa estruturante, mas muito contextual no momento da vida. Um tema familiar, um tema com os amigos, um tema com os filhos na escola, pode ser milhentas de coisas. Mas tem de existir uma segurança psicológica na relação para que isso aconteça. Caso contrário, vai haver julgamento e decisões, muitas vezes, que depois as pessoas se arrependem. E há uma bola de neve. E, portanto, sem dúvida nenhuma que a proximidade sim, mas isso constrói-se com confiança e um diálogo muito contínuo. Portanto, eu acho que as lideranças hoje falam muito e ouvem pouco. E ouvir é fazer perguntas, é fazer silêncio, porque as pessoas às vezes também precisam de espaço e não precisam de estar sempre a falar, precisam de simplesmente estar e empatizar com a situação da pessoa. E às vezes as lideranças são surpreendidas, porque o silêncio é muito revelador. A pessoa vai construindo a coragem para partilhar aquilo que de outra forma não teria. Muito interessante, Pedro. Não sei se tu participas nos processos de recrutamento aqui. Imagino que possas participar em alguns e numa fase final. Como é que tu como é que fazes a prova do algodão se determinada pessoa vai encaixar na vossa cultura, que já é uma coisa que vos caracteriza? Portanto, como é que garantes que há um encaixe, mas que também aquela pessoa vem acrescentar alguma coisa? Faço algumas perguntas. Eu posso fazer as perguntas, mas não posso explicar as perguntas. Pelo menos no detalhe, porque senão quem estiver a ouvir já vai saber qual é que é o objetivo. Pessoas que queiram trabalhar na Nova deixam de poder ouvir este podcast. Exatamente, isso é um problema. Exatamente, é um problema. Faço algumas perguntas que a pergunta em si não é tão... A resposta em si não é tão relevante, mas sim as nuances da resposta. Pergunto, por exemplo, se tivesses que eleger um herói, quem é que seria? Pergunto, por exemplo, se tens medo da morte. Qual é que é o teu principal receio na vida? Pergunto, por exemplo, se preferes qualidade a resultados, e só podes escolher uma. Pergunto se preferes curto prazo ou longo prazo, e só podes escolher uma. Pergunto se preferes inovação ou otimização, e só podes escolher uma. E faço perguntas destas que me permitem, quase numa lógica de árvore decisional, dando mais consistência da minha percepção sobre se a pessoa está mais alinhada ou menos alinhada com a cultura organizacional. Eu privilegio muito diversidade. Aliás, a nossa equipa de gestão, eu diria que é um zoológico. São criaturas muito diferentes, mas comungam valores muito similares. E não estou só a falar de valores de ética, de colaboração, estou a falar há algumas pessoas da minha equipa de vez em quando dizem: Pedro, sabes que eu tornei-me uma melhor pessoa desde que faço parte desta equipa. E eu percebo. Porque ninguém está à procura de competir com ninguém. Todos estão muito atentos de forma consciente como é que eu posso ajudar a outra pessoa. Às vezes até prejudicando a minha própria área, atividade, função. Só como todos fazem isto de uma forma muito orgânica, funciona para todos. Portanto, por vezes trago casos. Imagina numa situação em que tu tens um colega que diz isto e que claramente pode fragilizar a cultura desta e daquela forma. O que é que fazes? Pergunta aberta.
E, portanto, esse tipo de perguntas permite-me não validar, mas permite-me compreender de uma forma bastante mais profunda em que medida é que está alinhado com os valores, se o tipo de comportamento, eu consigo quase antecipar o tipo de comportamentos, e depois, para mim, é algo muito importante. Tu já tiveste chapéus de recursos humanos, sobretudo na fase inicial da tua carreira, entendo eu, e depois de CEO e inclusivamente fundador, mais na liderança. Como é que distingues este papel na construção e manutenção da cultura quando se é CEO ou quando se é um responsável de recursos humanos? Qual é o papel dos recursos humanos? O papel dos recursos humanos é apoiar a organização a atingir os seus objetivos financeiros e não financeiros. Não é um departamento para apoiar as pessoas. Isso é uma imagem romântica. O objetivo da equipa de recursos humanos é garantir que a estratégia da organização é cumprida. Estratégia essa que tem indicadores financeiros e não financeiros. Faz através de mecanismos de atração, desenvolvimento, retenção, cultura organizacional, porque está mais do que demonstrado que quando conseguimos apoiar as pessoas a desenvolverem melhor os seus skills, a serem mais empregáveis, digamos assim, o chamado employability, quando contratamos bem, alinhado com a cultura da organização, quando desenvolvemos competências também pessoais para a pessoa sentir que está a ser realizada, quando encontramos formas de recompensar e reconhecer a pessoa para trabalhar não só a dimensão financeira, mas na dimensão não financeira, quando criamos uma cultura onde as pessoas queiram estar, o nível de produtividade e capacidade de alinhar com a estratégia é naturalmente muito maior. Portanto, eu diria que o papel dos recursos humanos é servir a estratégia da organização, desde que a estratégia seja equilibrada entre profit e purpose. Se for só profit-oriented, então acho que vai ser sempre um trabalho mais difícil para o Departamento de Recursos Humanos. Queria pensar pessoas que nos ouvem e que possam eventualmente ter um problema com a cultura ou o alinhamento da cultura dentro da sua empresa. Como é que farias o diagnóstico e conselhos darias para reconduzir a situação, Pedro? A resposta ao consultor depende, mas de uma forma geral e sendo muito consistente com aquilo que já tinha comentado, eu acredito muito que as recomendações externas são incompletas sempre se não envolver os stakeholders internos para dar esse feedback, esses conselhos. E, portanto, aquilo que eu faria era criar um processo em que envolveria diferentes áreas da organização, a diferentes níveis da hierarquia, para que houvesse um processo de inovação colaborativa para esse diagnóstico. Muitas vezes aquilo que faço é começar por criar uma espécie de um management retreat, focado na cultura organizacional, onde juntamos a equipa de direção, muitas vezes a equipa de direção alargada, durante uns dias, é quase um momento imersivo. O próprio processo de management retreat já é um processo de cultura ou de construção de cultura organizacional, onde o primeiro dia nós aquilo que fazemos é um diagnóstico através de um simulador de liderança que faz emergir os comportamentos naturais não só do indivíduo, mas coletivos, e que é uma chapada de luva branca, e que as pessoas muitas vezes não estão... É duro, consegue ser duro, mas divertido ao mesmo tempo, porque no final do dia, isto é o primeiro exercício do dia, consegues diagnosticar muito bem quais é que são as mudanças comportamentais coletivas que têm que existir para qualquer que seja a cultura que queiram perseguir. O segundo dia está muito focado na tradução da estratégia, assumindo que existe uma estratégia, como é que a estratégia pode ser mais facilmente implementada se existir um way of work que facilite, que seja um enabler desse comportamento, seja do ponto de vista do desenvolvimento de talento, seja na forma como se gere as pessoas dentro da organização, seja na forma como se recruta, seja nos tais rituais, que processos é que devem estar instalados. Portanto, que coisas é que têm que existir ou melhorar, ou eliminar, para garantir que aquela estratégia, de facto, seja mais eficaz na operacionalização. Para fazer isso, aquilo que muitas vezes nós fazemos é trazer pessoas de fora, especialistas, pessoas de outras organizações, que obriguem a divergir o seu quadro de referências. Porque dentro das organizações nós muitas vezes estamos presos ao nosso... Muito miúpes. E às vezes achamos que está mesmo bem. E não quer dizer que esteja mal. Mas trazer outros quadros de referência
num segundo dia, é importante para ganhar mais perspectivas. No terceiro dia, há uma co-construção do roadmap ainda draft, que tem como objetivo limar as pontas para começar a priorizar aquilo que faz sentido para a organização. E é aquilo que, por exemplo, aqui na Nova nós estamos a fazer. Mas vocês vendem essa solução? Fazem isso para fora? Fazemos. Este framework é um framework que implementamos. Sentes que há preocupação com isso? Muita. Repara, todas as empresas, pelo menos uma vez por ano, quando eu digo todas, estou a ser muito generalista, mas empresas de média e grande dimensão, pelo menos todos os anos fazem um management retreat, um off-site, o que seja, e trabalham tipicamente um de 2 temas. Ou os 2. Estratégia, próximo ano, qual é a estratégia, como é que nós vamos alinhar aqui Strawberry, e outro, crescemos imenso, como é que agora nós vamos ter um leadership behaviors alinhados com a nossa estratégia, como é que nós vamos garantir que a forma como gerimos as pessoas e a cultura está lá para conseguirmos continuar a crescer por aquisição ou o que for. As empresas todos os anos têm estas 2 preocupações, uns focam-se nas 2, outros focam-se só numa. E por isso nós temos, de facto, uma solução, que é provavelmente a nossa solução mais estrela, que é a combinação de um muito bom diagnóstico, que é, como tinha dito, uma chapadinha de luva branca, tem uma componente de divergência e de cenarização com professores da Nova e com especialistas locais e internacionais para obrigar as pessoas a ter a multiperspectiva, e depois temos facilitadores que ajudam estes grupos a co-construir o roadmap de transformação ou um roadmap de cultura organizacional. E tem sido muito interessante porque, de uma forma muito rápida, tu consegues o melhor dos mundos. Um processo de desenvolvimento de competências de liderança aliado a um processo de aplicação prática na organização. E uma sensação, mais até do que uma sensação de co-criação. Ou seja, eu estive na origem disto e não há nada mais poderoso do que isso. Portanto, repara, quando falavas no tema do papel do CEO, do Diretor de Recursos Humanos, podem-se demitir temporariamente da responsabilidade de insistir com o plano, porque são as próprias pessoas que criaram e são elas, vão ser os principais advocates do plano que eles co-criaram. Portanto, o próprio processo de transformação, não é? Já não sei bem quem é que teve esta ideia. Já é mais fácil. Eles vão ser os mobilizadores da organização, porque não só percebem a importância, como compreendem o que é que está por trás daquele plano. Portanto, a capacidade de mobilização é muitíssimo facilitada. Fico contente que digas e generalizes que a maior parte das empresas tem essa preocupação. Confesso-te que acho que na nossa, sobretudo, carreira académica, a cultura não tem o palco que deveria. Tu, como inclusivamente professor e especialista nessa área, achas que a cultura tem o papel que merece do ponto de vista da educação na fase em que nós estamos, na fase, enfim, da nossa carreira académica? Mas quando estás a falar de carreira académica, estás a falar dos mais jovens? Sim. Ou nos executivos? Ambas, na verdade. Nos mais jovens... A carreira académica hoje é a vida toda, vida não é? toda, sim. Mas eu acho que varia, sabes? Eu acho que numa fase inicial há menos ênfase nessa matéria porque o foco está... E não estou a dizer que está totalmente errado, mas o foco está muito mais na aquisição de conhecimento técnico, não é? De ferramentas de base, e está bem. E tu ainda nem sabes de que é que estamos a falar, não é? Porque eles não têm referências. É uma coisa muito pouco palpável. A mim, se me falasses de cultura na universidade, eu diria, pô, é uma coisa estranha. Mas fala-se aqui, por exemplo, na Nova fala-se. Mas, quer dizer, com peso e medida, não é? Porque, como tu disseste bem, eles ainda nem sequer têm bem a noção do que estamos a falar. Nos executivos, acho que isso muda bastante. Eu acho que 95% dos nossos participantes nos programas de executivos são líderes. Portanto, é muito raro o tema da cultura não vir para cima da mesa. Muito raro. É evidente que podem existir programas que têm maior ênfase no tema de liderança e de cultura organizacional, outros menos, mas é quase inevitável. Os próprios cases de estratégia, de negociação, trazem sempre para cima da mesa o flavor de cultura organizacional. Agora, o que acontece é em que medida é que as lideranças estão preparadas para dedicar o tempo e o investimento que o tema da cultura merece para que a sua estratégia seja operacionalizada. E aí, deixa-me dizer-te, que menos. Eu acho que há um desequilíbrio entre o foco na estratégia, no produto, na internacionalização, nas operações, nos recursos, etc., desequilibrado para o tema da cultura. A cultura, às vezes, parece que é um bocadinho romantizada. A cultura é o tipo aquilo que as pessoas sentem quando ninguém está a ver. Sim. É muito mais do que isso.
E parece que só vem ao de cima quando há um problema. Tenho essa sensação, Sim, não é? sim, Não sim, se fala até que seja um problema. No news are good news, portanto não há problema com a cultura. Tu tens uma frase no teu WhatsApp que não pude deixar de reparar, que pessoas felizes, como é que é? Pessoas felizes fazem mais, melhor e durante mais tempo. Isso tem tudo a ver com a cultura, verdade? Tem. E eu acho que é isso mesmo. As pessoas quando estão, mais uma vez, essa expressão foi gravada, digamos assim, na altura da fundação da Jason, em 2004, 2005. E eu acredito profundamente nisso. Eu acho que na altura era até, não diria que era polémico, mas era... Sim, não era habitual. O tema da felicidade, hoje em dia, está muito... Felicidade é uma coisa em casa, não era na empresa. Sim, mas altura, mesmo assim, nos últimos 10 anos, o tema da felicidade emergiu por tudo. Há um Chief Happiness Officer, há Happiness Surveys, a empresa mais feliz. Há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, falava-se do tema da felicidade no trabalho e era no mínimo estranho. Portanto, mas, de facto, as pessoas, quando são felizes, mais uma vez, no sentido lato, é como falava do amor, quando as pessoas se sentem bem, realizadas, gostam de estar ali, naturalmente vão fazer não só mais, porque dão a milha extra, né, porque estão mais comprometidos com a organização, e vão fazer melhor, porque têm um brilho pelo aquilo que estão a fazer, não estão simplesmente a fazer por fazer. E isto tem um impacto muito grande nos resultados de uma empresa. Se eu tiver todas as minhas pessoas muito satisfeitas, porque sabem que a organização os prepara, os reconhece e recompensa, o que está preocupado com o seu bem-estar, acho que inevitavelmente o ser humano quer... Há aqui esta lógica de reciprocidade, quer também dar tudo, entregar tudo, às vezes até demais. Também é preciso ter algum cuidado no over-engagement. Mas isto eu acredito muito neste modo. Olha, Pedro, quase última pergunta sobre o tema. Não resisto a perguntar-te, a cultura muda? Só tem que se mudar as pessoas para mudar uma cultura de uma empresa? Sobretudo, por exemplo, numa aquisição que tu já viveste. Como é que acontece? Ótima pergunta. Acho que as duas. Não estou a dizer que tem que ter as duas. Acho que podes ter que ter as duas em determinados momentos. Eu acho que a cultura pode e deve evoluir, porque as pessoas mudam, o negócio muda, o mercado muda, é preciso introduzir muitas vezes processos diferentes para se calibrar, não tem que mudar radicalmente, mas evoluir, por isso é que eu disse, não é necessariamente uma transformação, mas uma evolução da cultura. Eu acho que isso é saudável. Acho que é saudável, acho que algumas raízes devem se manter lá, mas tal como uma árvore, as raízes continuam a tornar-se mais sólidas, aquilo que é basilar, 2 ou 3 raízes, e depois a árvore tem que evoluir, não é? Para dar frutos diferentes todos os anos, flores diferentes todos os anos. No entanto, também é preciso podar de vez em quando a árvore. E se, de uma forma muito, muito consistente, tiveres pessoas dentro de uma organização que estão a fragilizar a árvore, e sobretudo as raízes, então aí eu diria não hesitar. E quanto mais cedo, melhor. Porque depois a recuperação é mais lenta. Por isso, se a árvore estiver saudável, não vejo necessidade para isso. Se não estiver e o ramo estiver a contaminar de uma forma muito grave o resto do tronco, dos ramos e das raízes, eu não tenho problemas nenhuns nisso. Acho que para proteger a cultura, eu diria que é uma das principais responsabilidades do CEO. Fecho com a pergunta que fazemos sempre aos nossos convidados. Com quem é que tu gostarias de fazer uma walking meeting? O nome de uma pessoa? Ou várias, não sei. Morto ou vivo, possível ou impossível. Ainda bem que disseste isso. Gostava de fazer uma walking meeting com uma pessoa que já não está entre nós, que bastante jovem, que muito próxima de mim e que, mesmo depois de ter partido, continua a ser uma referência para mim de serviço aos outros. E tenho pena de não ter aproveitado mais tempo com esta pessoa para, sabendo o que sei hoje, para aprender um bocadinho mais de como é que é possível, no meio de tantos desafios que esta pessoa enfrentava, estar sempre a sorrir e conseguir contaminar sempre positivamente todas as pessoas à volta, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. Portanto, eu diria que seria essa pessoa. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada, Pedro. Obrigado.
Terminamos assim o 31º episódio do podcast Walking Meeting, hoje com o Pedro Brito, da Nova SPE, a falar sobre a cultura que come a estratégia. Obrigada a quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenha ouvido de ténis calçados e a caminhar connosco. Todos os meses temos um novo convidado. Obrigada e até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.